Vamos acompanhar o debate do jogo do Internacional, né? Tivemos aí Internacional e River Plate, né? Um jogão, galera. O Internacional conseguiu resultado aí nos pênaltis e o Kudê consegue sua primeira vitória sobre o comando da equipe do Internacional, né? O resultado foi nos pênaltis, 9-8 aí para a equipe do Internacional. Rochete marcou o gol de pênalti que deu a classificação à equipe colorada às quartas de finais da Copa Libertadores. Agora a equipe do Inter vai enfrentar a equipe do Bolívar na próxima fase de quarta de finais da Libertadores. Galera, vamos acompanhar aqui as últimas informações desse jogo. O link na descrição, crédito, direitos autorais e ESPN do Grupo Disney. No Beira-Rio, ele não vai esquecer desse jogo jamais, não vai esquecer dessa noite jamais. Não é um jogo de título, mas é uma classificação sensacional, com muita emoção, com uma sintonia do torcedor com os jogadores em campo, foi um negócio espetacular. A primeira vitória do Kudê, a primeira vitória. Se alguém dissesse lá atrás, vai demorar uns 4 joguinhos aí para engatar a primeira vitória, mas vai ser contra o River e vai classificar. Todo mundo, beleza. Já valeu a pena Fechou. a troca. Já valeu a Já troca, valeu a né? pena troca. Já valeu a troca. Vamos falar com o professor Calçade, que está no sacrifício agora. A gente já viu que a voz dele não está das melhores, mas está no sacrifício. Mas para relatar para a gente o que foi essa partida, porque é uma partida daquelas especiais, que entra aí para a história da Libertadores da América. Que jogo do Internacional, como há muito não se via também, hein? Opa. Um jogo desse nível do Internacional, há muito não se via. Tudo bem, Calçade? Olá, William, olá, companheiros. Minha voz ficou agora como a voz de todo mundo estava aqui no Beira-Rio, né? Porque eles cantaram o tempo todo. Foi uma coisa incrível. O que o torcedor do Inter fez pela equipe hoje foi sensacional. Entendeu a necessidade, entendeu o momento e sabia que tinha que jogar junto. Isso é lindo, né? Para mim, o torcedor é isso. Quando você chega em casa com a sensação de que você também fez gol. Você, naquele dia, foi responsável pela vitória. E todo mundo aqui é responsável por essa vitória. É inusitado, né? Assim, não era o normal de acontecer. Por quê? O Inter, pela primeira vez, o Kudê venceu. O Inter tinha 7 jogos de 4 empates e 3 derrotas, isso na sequência, não ganhou nada no mês de julho, não ganhava 40 dias, e ele ainda tinha que desclassificar uma das equipes cotadas para ganhar a Libertadores. Se o River passa aqui, você diz, o River é um dos favoritos para ganhar a Libertadores, tem time para isso. E foi justamente esse time que o Internacional deixou para trás, num exemplo de mata-mata, né? O mata-mata, ele te traz emoção, geralmente mais emoção do que qualidade de jogo, mas o Inter soube construir isso. E o River jogou com a vantagem, e não é que foi um River medroso. Ele veio com o Solari, ele deixou o Nacho no banco, veio com o Solari, que foi o jogador que marcou 2 gols no Internacional, para justamente aproveitar o Inter subindo para o ataque, para tentar fazer 1-0 no primeiro tempo, e aí desestimular a torcida e a equipe do Inter. Quando a contusão do Enzo Pérez, poderia ter sido mais defensivo, não. Vem o Nátio Fernandes, e aí fica o Aliendro sozinho, né, com a ajuda do De La Cruz, que voltou, do Ezequiel Barco, muda um pouquinho o desenho do River Plate, mas foi um time para frente, não conseguiu ser efetivo como Buenos Aires. E o Inter também, que foi todo para cima e fez 2-0, depois tomou o gol. Então, assim, o cenário é o mais bonito, o mais emocionante possível. E dá ao Internacional um tempo, que não é grande, para aproveitar esta vitória e construir algo positivo, algo maior no caminho da Libertadores, do Campeonato Brasileiro também. Eu acho que esse é o tipo do jogo que muda um time de patamar, né? Porque o time está esperando, e essa é uma vitória para ser comemorada, mas principalmente o time aprender as lições. Psicologicamente o efeito é brutal, e é isso que estava precisando o Inter. Sim, o Inter está jogando o fino da bola? Não. O Inter tem muita coisa a melhorar, mas o Kudê foi contratado exatamente com essa missão: tirar o River Plate da Libertadores 15, 20 dias antes desse encontro. E o Kudê conseguiu na primeira vitória. É incrível. O que aconteceu aqui é um roteiro daqueles que o torcedor fanático não tem coragem de escrever.
O fanático fala, não vou fazer isso. Na 10ª cobrança, e o goleiro vai bater, aí já é demais, é muita viagem, e foi tudo isso que aconteceu. Não, e é impressionante, teve mudança de lado na cobrança de pênalti. Teve pênalti com 2 toques. Teve pênalti com 2 toques, aí pronto, agora o Inter vai conseguir. Aí o Inter vai lá, desperdiça o pênalti, bola na trave. Depena, bate na trave. Aí muda, exatamente, Depena, muda, aí tem esse pênalti desperdiçado pelo Rio. Logo na mudança, mudou o primeiro pênalti na batida, na trave, e aí o Rocher, e um detalhe que o Zupac me lembrava aqui até antes, nenhum goleiro fez nenhuma defesa. No jogo de hoje e do jogo do Furacão. No jogo do Furacão. Foram 30 pênaltis cobrados em Curitiba e Porto Alegre, nenhum goleiro defendeu. Não teve defesa de goleiro. E é uma loucura a gente falar isso apenas com 4 jogos, esse é o 5º do Cudê. A gente fala, bom, a missão dele era essa. 4, 5 jogos, a missão já era essa. Mas ele cumpriu. E eu quero saber quais são os pontos para a gente destacar onde ele conseguiu cumprir essa missão, já o trabalho do Cudê. Primeiro, os jogadores todos atuam dentro de suas características. Segundo, marcam de uma maneira muito agressiva, muito bem posicionada. Ele conseguiu passar isso para o time rapidamente. Não quer dizer que o Inter não vá oscilar. O Inter, vale lembrar, ele fez um belo primeiro tempo contra o Cuiabá. Fez um belo primeiro tempo contra o River Plate fora de casa. Né? Aí o próprio Cudê vai na entrevista e fala, fisicamente o time está sentindo. Como você dosa fisicamente a equipe? Você aumenta a posse de bola em alguns momentos, você passa a ter o teu controle também com a bola, quando você não consegue mais esmagar a saída de bola, e o Inter faz o seu gol num dos defeitos do River Plate. O River Plate tem 2 defeitos, basicamente. Bola aérea, defensiva, e o Inter e o River Plate é o time quando você tem a bola no campo de ataque, quando você pressiona, o River sente. Porque o River, no Campeonato Argentino, não sofre isso contra ninguém. Ele só vai sofrer isso contra equipes tecnicamente capazes de enfrentá-lo, e essas equipes só existem no futebol brasileiro. E são poucas. O Inter, eu já falei isso, eu vou repetir, no papel, o Inter tem um belo time. É uma coisa que os gremistas pegam no papel. Tem mais time que o Grêmio no papel. O problema... Tem. Não, tudo bem. É que mas agora tem. eu faço falar, hoje né? tem. O Inter tem jogadores que resolvem jogos em fase boa, porque o melhor jogador, o maior jogador em atividade na América do Sul é Suárez. Mas o Suárez de hoje, mesmo sendo um jogador que ainda vai fazer a diferença, não é o Suárez que se transformou nesse grande jogador. O Ener Valencia vive uma grande fase, o Alan Patrick vive uma grande fase. O Inter tem outros grandes jogadores que podem completar essa equipe. E com um treinador que tem um estilo de jogo que combina com os jogadores. Jogadores de pressão, de agressividade, jogo intenso, um time que gosta de se movimentar, um time que joga com 2 atacantes que podem sempre se aproximar. São coisas que o Inter tem que encaixam. O Atlético, apesar da saída ter tido culpa do Cudê, sente muita falta do Cudê até hoje. O tipo de jogo. Claramente. Então, o Cudê é um treinador acima da média no futebol sul-americano. E um treinador que está se desenvolvendo, um treinador muito competitivo. A alma do Cudê passa para os jogadores. Ou seja, o Inter teve uma virada com a saída do Mano, e eu acho que a saída do Mano nem foi tão justa assim, porque ela acontece quando os principais jogadores, ou quando principalmente o Valencia está chegando, né? Está chegando o Bruno, estão chegando jogadores ali que podem fazer a diferença, o treinador não teve chance de colocá-los. Mas, de qualquer maneira, é um tipo de jogo do Inter. E aí, para mim, a grande questão, eu perguntava do Corinthians agora há pouco, e eu vou carimbar. Ele tem a cara do Cudê já. Ele pode oscilar durante os jogos. Cedo, 5 jogos. Ele pode não manter a regularidade, ele pode fazer o próximo jogo ruim, mas ele tem a cara do Cudê. Não sei se é definitivo, né? Não, isso não dá pra falar. Mas hoje o Inter teve muito a cara do Cudê. Eu acho que esse confronto, o Birner toca no ponto, assim, olhando para o jogo de Buenos Aires e para o jogo de hoje, dos 4 tempos do confronto, o Inter só não foi melhor no segundo tempo da Argentina. Exato. O jogo de hoje, o Inter foi melhor quase o tempo inteiro. E olha que o River não fez um jogo ruim hoje. É que o Inter fez um jogo espetacular. Um jogo de entrega. O Inter deixou tudo em campo. Tudo. Foi uma guerra o jogo para o Inter. E o Inter conseguiu vencer. E o Inter já havia feito o primeiro tempo, na minha visão, igual ou um pouco melhor do que o River na Argentina. Então o time se comportou muito bem contra uma equipe que é melhor do que ele. Né? O River é melhor do que o River Plate. E essa vitória é de fato uma vitória da janela que o Inter fez. Né? Eu até acho que a troca do Mano pelo Cudê, ela tem algumas coisas em jogo, né? Primeiro, o Alessandro Barcelos gosta muito do Eduardo Cudê. E eu até acho que mais do que destituir o Mano do cargo, foi um movimento porque ele quis ver o Cudê como técnico. Acho que se o Cudê não estivesse na praça, o Mano não tinha saído quando saiu. Foi uma junção. E eu acho que assim, o olhar da diretoria para o trabalho do Mano era um olhar que pode melhorar um pouco, pode piorar um pouco, mas o time estava caminhando para um platô, para uma espécie de monotonia no trabalho ali, que para passar no confronto contra o River Plate era preciso mudar.
mudar e o Cudê é um cara que tem temperatura para mudar. Então, na janela, o Inter traz um técnico que muda a temperatura da equipe. O Inter traz um goleiro que esse técnico tem a coragem de promover a titular e ele vira protagonista. O Inter traz o centroavante de Copa do Mundo. Assim, a gente vê o Ener Valencia jogar e eu, sinceramente, compreendo pouco o movimento que o Valencia fez, não por causa do Inter. O Valencia tem futebol para estar na Europa. Ele optou por estar no Brasil. Sim. Ele jogou muito, cara. Jogou muito hoje. Ele se movimenta o tempo inteiro. Ele não fez o gol, mas ele se movimenta o tempo inteiro. Ele é um jogador muito acima da média porque a gente está vendo aqui. E é pilhado, hein? E é folgado também, né? É folgado também. O pênalti que ele bateu. Nossa! Então, assim, esse aliás, depois vamos mostrar esse pênalti que o Valencia bateu. Eu não sei até onde o Inter vai na Libertadores, mas essa classificação sobre o River Plate, ela tem muito a mão dos movimentos que a diretoria fez nessa janela, passando também pela troca de técnico. Sem dúvida. Eu acho que a classificação do Inter ela é muito grande e não é só pelo nível do adversário. É muito grande pelo que o Zupac falou dos 3 dos 4 tempos. Pelo que o Inter impõe de dificuldade ao River no primeiro tempo, pelo que o Inter obriga o River a fazer no segundo tempo para não sair de casa com uma desvantagem, pelo que o Inter impõe ao River no primeiro tempo de hoje e por como o Inter que tinha dificuldade sim, tinha dificuldade de criar. Ele conseguiu uma imposição, ele tinha energia, ele tinha algo ali de conseguir dominar o jogo, mas faltava um refino, faltava uma movimentação. Ele varia, ele consegue variar. O Valencia caindo pela esquerda muito bem no segundo tempo, então ele consegue melhorar dentro de um jogo. Ele consegue melhorar dentro de um jogo contra o River. Então, o Inter torna o confronto muito grande. E não só pelo tamanho do River, mas muito pelo que ele faz. Ele impõe dificuldade ao River desde o primeiro minuto. Tem um segundo tempo de capacidade de leitura do Demichelis, da bola, da qualidade do De La Cruz lá no Monumental, o momento do Solari, os 2 gols dele. Que hoje foi titular, né? Valor. Ele vem para o jogo de hoje, o Calçado fala isso agora na entrada, muito pelo que ele fez lá, pelo que o Demichelis imaginou de posicionamento do Inter, imaginou certo, poderia ter, mas não teve. O Inter também tira isso, o Inter dita o ritmo o tempo inteiro. O River teve que se esforçar em 1/4 desse confronto para construir alguma coisa. De todo o resto, o Inter valorizou muito. O Inter tornou esse confronto muito maior. Não é só simplesmente eliminou o grande time da América do Sul fora do cenário brasileiro. Gigante. O Inter torna a coisa muito grande pelo que ele faz. Não é uma vitória aleatória, tipo, sabe? Não é uma vitória aleatória, não é algo que se segurou como pôde nos pênaltis ali, fez o que deu, esperou uma batida do goleiro. Não, o Inter constrói essa classificação, dividida em 4 períodos ali, como o Zupac exemplificou. O Inter constrói muito bem. É uma classificação muito justa. Por como o Inter, que quando todo mundo deu ali, acho que a gente até debatia na F90, quando deu o sorteio, talvez o Inter fosse o brasileiro com a vida mais difícil. E ele constrói isso. O jogo tinha hoje uma pegadinha e a ideia de jogo do Cruzeiro casa muito com o jeito de você fugir disso, porque o River é um time que gosta da bola, que gosta da imposição. Quando você atua contra times assim, e quando você está jogando dentro da sua casa, um jogo de mata-mata, e você está enfrentando um gigante, um time respeitado, um time que todo mundo quer vencer, porque dos times estrangeiros que continuam na competição, os 2 times que qualquer adversário mais quer vencer, qualquer adversário brasileiro mais quer vencer, dos estrangeiros, são River Plate e Boca Juniors. Sim. O time do Boca é um time insosso. Vamos ver agora com o Cavani, né? Vamos ver com o Cavani, se passar do Nacional, né? Sim. Vamos ver o que acontece com o Boca Juniors se cresce na competição. O time foi mal no Campeonato Argentino e um time bem limitado. O River não. O River tem um bom time tecnicamente capaz de produzir. Então, o que você não pode fazer? Deixar o jogo ficar confortável para o River. Porque você facilita para o time mais técnico e porque você dificulta para a sua arquibancada. Quando o time consegue pressionar a saída de bola, esmagar a saída de bola, como o Internacional fez em boa parte do jogo, ter volume de jogo, e mesmo que você não crie as grandes chances, você está o tempo inteiro cercando a área, ao passe que vai entrar, ao jogador está quase impedido, ao chute que faz de fora da área. Você não deixa a pancada parar. Não, você não deixa o adversário respirar e você E vai você mentalmente tomando conta do jogo. E nós estamos falando do confronto de mata-mata. E no mata-mata, a parte mental pesa mais do que nos pontos corridos. Né? Pontos corridos você tem margem para erro, você tem mais jogos pela frente. Hoje era tudo ou nada para as 2 equipes. Sim. E mentalmente, por conta da ideia de jogo, por conta da marcação, principalmente do volume de jogo, o Inter engoliu o River Plate. E o River é tão bom, mas tão bom, que ele foi buscar ainda lá do fundo forças para levar a decisão para os pênaltis. Impressionante achar aquele gol no fim. Por isso, além do tamanho do River Plate, de ser um gigante do continente, é preciso valorizar também como é difícil jogar contra essa equipe. Porque agora parece, não sei o que e tal. E eu acho que isso
É um trabalho muito curto, né? Um trabalho de muito pouco tempo. Mas você não pode olhar para o Inter e falar, esse time não vai ganhar Libertadores. Eu posso fazer isso para times que vão se classificar e até para time que está classificado. Mas eu não faço isso para o Inter. Ou seja, o Inter é o principal favorito? Não é. Mas você não pode descartar. Você fala emocional. O Inter, em qualidade de jogadores e capacidade de promover um jogo competitivo no mata-mata, que o Inter pode oscilar muito, porque é um trabalho novo. O Inter talvez tenha o maior ganho emocional das oitavas de final, ele talvez tenha o maior ganho emocional, e ele tem o maior ganho técnico, do sorteio até as oitavas. Eu tô com o Zupac, a janela do Inter, e não é a primeira janela do Inter, a janela do ano passado já tinha sido interessante, a janela desse ano ela é muito mais interessante, a meu ver. Então você tem uma combinação que você não consegue falar. A gente está falando de semifinais, né? Quarta de final daqui a 2 semanas e semifinais final de setembro. Tem margem. E eu estou convicto. Que é um jogo perigoso, Em pouco tempo tem cara. Não sei se é definitivo, mas tem cara. O que pode acontecer em 45 dias até uma definição de semifinal? Então, assim, é muito interessante o que esse River pode fazer. E não só pelo pênalti cobrado agora que a gente está vendo pelo Rocher, mas desde o primeiro minuto, estou com você, desde o primeiro minuto o Inter torna esse confronto muito grande. Sim. Então, assim, você sai muito grande, não tem como não mexer. E o respeito o Bubu bate muito na tecla de não se apegar apenas à questão de que a tática poderia explicar. Eu acho que hoje tem muito disso, porque quando você começa, a semana inteira você está batendo na tecla da mobilização, do estádio lotado e da rua de fogo, e você não deixar o River se sentir confortável para o estádio também não acomodar. Sim. Porque qualquer golpe ali que você leva no início, aquela festa toda, mas é o River. Tá... Você canta, assim, mas é diferente. Eu vou bater em outra tecla aqui. O River aqui. sai muito grande, O River, que em algum momento foi o clube brasileiro com matematicamente mais chance de classificar antecipadamente, porque o Palmeiras, inclusive, dependia até de uma vitória. Era o único invicto. Era o único invicto, mas ele não tinha a carga, ele não tinha o peso que ele tem hoje. Ele fez uma fase de grupos ruim, mesmo classificando. A gente falava, eu acho que você falou semana passada, ele não sai com o peso que ele sai hoje. Isso pesa muito. A quarta de final daqui a 2 semanas. Ele se classifica para as oitavas de final e não jogou nenhum jogo bem. E agora, por isso que eu falei, é a primeira vez que eu vejo o Inter jogar nesse nível, aliás, em muito tempo. Antes de passar pro calçado, tô até dando uma popadinha no calçado por causa da voz, hein? Fala aí, Bubu, você falou que ia dar um... Ele vai apertar a tecla. Qual é a tecla? Galera, Internacional, né, conseguiu essa classificação heróica. O primeiro tempo, na minha opinião, foi um primeiro tempo bom da equipe do Internacional. O Kudê, é o que eu falo, a equipe tá encaixando já, você vê. 5 jogos, a equipe já tem o estilo do Kudê, né? Com o Mano Menezes, né, a equipe não tava tendo aquela pegada que se esperava. Tava uma equipe muito mal fisicamente, né? E o Kudê, ele chegou, já conseguiu identificar isso e tá melhorando. A equipe hoje já melhorou, né, na parte física, e ele chegou para isso. O Kudê chegou para isso, para poder classificar a equipe do Internacional para as quartas de finais da Libertadores. Eu digo mais, contra o Bolívar é uma equipe que joga muito bem em casa, jogando lá na altitude. Mas eu acredito que o Internacional passe para a semifinal. Vai ser campeão? Eu acho que não. Mas é uma equipe que vai fazer frente. Vai fazer frente, sim. A equipe pode crescer muito, porque nesses momentos, qualquer equipe, o Internacional é uma equipe gigante, equipe que tem tradição em Libertadores. Hoje o atual elenco não colabora para essa tradição. Mas a equipe pode sim ganhar corpo agora nessa reta final e pode bater de frente, sim, até as finais aí da Libertadores. Muita coisa pode acontecer, mas primeiramente o Kudê tem que acertar a equipe no Campeonato Brasileiro, porque o Internacional precisa subir na tabela de classificação, tá abaixo lá na 12ª colocação. O Internacional precisa voltar a pontuar. O próximo jogo do Internacional é contra o Botafogo no estádio do Newton Santos, então vai ter um jogo muito difícil pelo Campeonato Brasileiro, onde é difícil tirar 3 pontos do Botafogo. Foram 2 equipes só até agora que conseguiram tirar 3 pontos do Botafogo. Vamos ver se a equipe do Internacional vai embalada e vai tentar tirar pontos da equipe do Botafogo no Campeonato Brasileiro, galera. E esse foi o vídeozão do nosso canal. Se você gostou do nosso conteúdo, deixa seu like, se inscreva no nosso canal se você não é inscrito ainda e marque também o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal.